Olá, hoje são 15 dias do mês de dezembro de 2024 e eu estou aqui com duas janelinhas virtuais, uma para Cleusa Boaventura e outra para Denise Abrão. E nós três fizemos algumas gravações falando um pouquinho sobre o Ayurveda na nossa vida. Nós fizemos o curso juntas lá em 2008 e temos isso incorporado em nossa vida e no nosso entorno, porque todas as pessoas que cruzam conosco, sejam alunos, clientes, pessoas da família, a gente sempre tem uma dica para apresentar. Como nossas três agendas não coincidiram e o meu lado Vata, tem pressa para finalizar algumas coisas, eu preciso fechar esse ciclo. E como boa pita, eu fiz um levantamento, dos alimentos que nós usamos no dia a dia para tentar, organizar o que tem predomínio de coisas que são boas para vata, pita e kapha. E por que que eu fiz isso? E Denise e Cleusa, me acompanharam porque me forneceram alguns materiais, me deram algumas sugestões. E também contei com a sugestão de outras pessoas para testar os sabores, né? Eu brinquei com elas que esse momento é de degustação virtual, porque quando nós lembramos de algum alimento, aquela mensagem do sabor, do odor, daquilo que é agradável, desagradável, e até de cenas familiares, amigáveis que aconteceram quando a gente experimentou pela primeira vez, aparecem e nosso cérebro registra tudo isso, né? E é um festival aí de odores e sabores. E por que que eu fiz isso? Eu fui examinar o site de algumas pessoas que são do Ayurveda, alguns profissionais são terapeutas, médicos, e eu percebi ali nos comentários que as pessoas sempre pedem: nossa, passa uma lista aí de alimentos para eu gerenciar o meu dia a dia. E pensando nisso, então, eu montei essa tabela. Eu vou apresentar aqui para vocês, e à medida que a gente for conversando, a gente vai lembrando de outras coisas também. Deixa eu ver aqui. Ok. Acho que o tamanho está adequado. Ok. Então, na visão do Ayurveda, o sabor é muito mais do que o simples paladar, o simples sabor dos alimentos. Porque quando você estimula o seu órgão sensorial aí do paladar, né, quando o alimento entra em contato com a sua língua, o efeito que esse paladar gera é um efeito completo, total. Ele estimula todas as células do nosso corpo, porque o nosso sistema nervoso leva as informações de imediato para todos os lugares. E se o efeito é bom, é positivo, é agradável, isso fica registrado, e isso eu posso comer. Então, assim, essa visão ampla que é bonita dentro do Ayurveda ou dentro de todas as linhas que pensam dessa forma, né? Que, na verdade, nem pensam, né? Que percebem que isso é assim. E para a gente é, lidar bem com esse tema, dentro do Ayurveda existem 6 sabores: o doce, o azedo, o salgado, o amargo, o picante e o adstringente. Dentre esses 6 sabores, nós nunca vamos encontrar um alimento purinho. Esse é exclusivamente doce, esse é exclusivamente azedo, porque existe uma mescla. A natureza é muito sábia. Da mesma forma que nós temos em um único alimento uma mistura de aminoácidos, um pouco dos ácidos graxos, um pouco aí de outras substâncias, né, substâncias que são relacionadas a controle dos radicais livres, enfim, todo alimento tem uma mistura de tudo isso, e isso gera sabores diversos. Mas assim, sempre tem algo que predomina. Um predomínio de carboidratos, um predomínio de lipídios, um predomínio de proteínas, da mesma forma, um predomínio do doce, um predomínio do azedo e assim sucessivamente. Então a gente sempre tem que pensar que nada é puro na natureza. A natureza é sábia e existe essa mistura, ainda bem, né? No caso aqui, separando como se fosse puro,
ou pensando que existe um predomínio de sabores, quando existe o predomínio do doce, do azedo e do salgado, isso favorece vata. Esses são os sabores que abrandam, que equilibram e que organizam vata. Lembrando também, né, que quem não assistiu os outros vídeos que fizemos e quem nunca ouviu falar de Vata, Pitta, Kapha, é bom adentrar aí em algum livro ou algum site específico do Ayurveda para você conseguir responder um questionário para você verificar o que é que predomina no seu organismo. Na verdade, nós nascemos já com um dosha, um perfil de doshas bem definido. Desde a infância, a criança, se tiver predomínio de vata, ela já vai manifestar, da mesma forma, pitta e kapha. Geralmente, nós temos o predomínio de dois doshas. É muito difícil, hoje em dia, nós termos os três, porque uma pessoa com os três doshas bem equilibradinhos, o tridosha é uma pessoa perfeita, bem equilibrada. E só lembrando, eu estou fazendo esse adendo aqui, voltando um pouquinho atrás, porque se você não assistiu ainda nada referente a isso, o vata é todo o movimento. Então, assim, desde o movimento que caracteriza as partículas atômicas e subatômicas, aquela energia cinética que mantém tudo em vibração no planeta, acima do zero absoluto, isso é vata. Pita é toda a parte metabólica de organismos vivos, mas é tudo que é, como é que eu vou dizer? São reações químicas. Quem é responsável pela reação química é Pita. Vata faz o encontro das moléculas e Pita faz com que elas reajam. Então, por isso que Pita tem fogo na sua constituição, água e fogo. O Vata ele tem o éter e o ar, então é movimento. Pita são as reações. E no nosso organismo, no organismo das plantas, dos animais, é o metabolismo. E Kapha é tudo que abriga. Então, nós temos aí uma estrutura bastante firme, porque ela é água e terra. Então, assim, a terra que nos abriga, os ossos que estão ali dando estrutura, os órgãos ocos, né? Então, o estômago, a parede do estômago é cafa. Então, tudo que abriga é cafa, tudo que lubrifica é cafa, né? Então, existe tudo isso, essa mescla toda, existe em todo o universo. Então é impossível a gente encontrar alguma coisa purinha. Só que, em termos de vivência hoje, que os terapeutas conseguem detectar, sempre as pessoas têm dois doshas como predominante, né? Porque nós estamos em constante equilíbrio dinâmico, isso é verdade. Mas a vida que nós estamos levando, o jeito que a organização da sociedade está, nós sempre temos algo para organizar, então nós não estamos nunca perfeitamente organizados, e por isso que é difícil a gente alcançar esse estado de paz que a gente tanto procura, né? Então, por isso, assim, olhando em todos os aspectos, vamos aí usar a comidinha, né? O alimento para nós nos equilibrarmos. Então, voltando aqui, Vata se organiza com doces, azedos e salgados, com alimentos que tenham predomínio de um desses sabores, ou os três. Cafa se organiza com o amargo, o picante e o adstringente. Vejam aí que é uma gangorra, né? Vata e Cafa estão em lados opostos. E Pita fica aí no meio. Eu brinco que está no fogo cruzado. A Cleusa, que é muito amorosa, diz: Nossa, Pita é o equilíbrio, né? Então, numa gangorra, Pita seria aquele eixo que mantém aquela tábua passível de se movimentar. Pita tem como sabores importantes, o doce, o amargo e a astringente. Observem aqui que Pita tem mais semelhança com Kapha do que com Vata, porque ela tem o amargo e o adstringente, que são bons para os dois. E apenas um sabor que é bacana para Vata e Pita, que é o doce. Vamos ver aqui agora os sabores que estimulam isso é bacana, mas ele pode desequilibrar e pode desorganizar. Então, deve ser evitado, não suprimido, deve ser diminuído. E quando a pessoa sente que ela está com o vata em alta, ela evita certos sabores. Quando ela está organizada, ela pode experimentar aquilo durante as suas refeições.
Então, para vata, não é bom o amargo, o picante e o adstringente, que são bons lá para Kapha. Então, vejam que inverteu a gangorra. E para Kapha, não é bom o doce, o azedo e o salgado, que são bons para vata. Então, a gangorra realmente está totalmente invertida. E Pitta, mais uma vez, mais semelhante a Kapha do que a vata. O azedo e o salgado são similares para os dois, Pitta e Kapha. E o picante é semelhante, desculpe, semelhante à vata. Um minutinho só. Voltando aqui, né? Então, Pita e Vata têm como sabores que desorganizam o picante. Deve ser evitado. Quando a gente olha de outra forma esses mesmos sabores, nós vamos ver o seguinte: cada sabor tem predomínio de um elemento ou de dois elementos na sua constituição. Então, por exemplo, o amargo. Ele tem o éter e o ar como elementos-chave na sua constituição. Quais são os efeitos positivos? Existem efeitos negativos também, mas eu preferi selecionar predominantemente os efeitos positivos, porque o nosso cérebro é danado. Tudo que é negativo, ele fixa. Ele não pode, não pode, não pode. E o positivo ele deixa de escanteio. Então, nós vamos pegar aqui o outro lado, né? Nós vamos pegar só o positivo, né? Ou predominantemente o positivo. O que é que o sabor amargo causa em nosso paladar? Ele é refrescante, dá uma sensação de limpeza na boca, ele neutraliza outros sabores e ele estimula o apetite. O picante tem ar e fogo na sua constituição. Vejam que tem aí a semelhança do ar entre o amargo e o picante. O amargo é refrescante porque não tem fogo. O picante ele aquece, ele não é refrescante porque ele tem fogo. Então, assim, ar e fogo aquecem. Dá a sensação de picadas e queimação na boca, estimula a salivação. Algumas plantas estimulam a produção de lágrimas e coriza, mas melhoram a digestão, aumenta o apetite, realça o sabor dos alimentos. Então, esse é o picante. O adstringente tem ar e terra. Então, vejam que esses três têm ar: amargo, picante e adstringente. Como o picante tem fogo, ele aquece. Como o amargo tem ar e o adstringente tem terra, eles refrescam. Então, o adstringente, além de refrescar, dá a sensação de anestesia na boca e na garganta e depura o sangue. O salgado tem fogo e água, então tudo que tem fogo aquece. Ele aquece, estimula a salivação, produz queimação na boca e na garganta, mas realça o sabor dos alimentos. Então, essa é a característica principal do salgado. Então, vejam que o salgado tem fogo da mesma forma que o picante e os dois aquecem. O azedo tem fogo e terra, também aquece. Ele estimula a salivação, causa arrepios e caretas, né, dependendo do grau aí do azedume, e estimula a digestão. E o doce tem água e terra, ele refresca, porque tem água. Então, tudo que tem água, mas não tem fogo, refresca. Ele lubrifica a boca também. E quando a gente olha isso aqui, é importante a gente lembrar o seguinte: Kapha tem na sua constituição água e terra. Então, dentro do Ayurveda, iguais se estimulam. Então, assim, é por isso que Kapha deve evitar o doce, porque tem exatamente o predomínio dos dois elementos da natureza em sua própria constituição. E quando a gente olha esse conjunto de sabores, o doce é o que dá mais força ao nosso organismo. É só a gente lembrar dos carboidratos. A maioria dos carboidratos é doce. Então, ele que dá energia, ele que ajuda a produção de ATP. Além do doce, assim, na próxima sequência do que dá força para o nosso organismo, nós temos o azedo e depois o salgado. O amargo e a astringente ressecam, então eles não dão força, eles acabam ressecando e diminuindo a vitalidade, né? Diminui a força, diminui a produção de substâncias que geram essa energia toda.
Pensando em tudo isso, eu me lembrei lá das aulinhas do primário, né? Quem é da nossa geração fez o primário. Hoje mudou o nome de tudo, né? E a professora mostrava para nós e dava substâncias para nós experimentarmos, para a gente ver em que parte da língua a gente sentia o sabor. Então, assim, as papilas gustativas predominam o doce na ponta da língua, o salgado nas laterais, um pouquinho para trás, o azedo nas laterais, mais ou menos no meio da língua, e o amargo lá no pé da língua, lá no fundo. E o que que é esse meio? Esse meio é algo que assim, é o lugar onde todos eles se misturam. E ele é chamado de umami. Esse só para completar, o picante e o adstringente, que a gente não tem aqui, que é predominante aí da fala do Ayurveda, ficam na posição do amargo também. Falando um pouquinho desse umami, as pessoas que usam esse termo, que conhecem esse termo, dizem que ele é o caçula dos gostos, porque foi o último a ser descoberto. Ele foi descoberto em 1908 por um cientista japonês, o Dr. Ikeda, mas os receptores, desse umami na língua só foram determinados em 2002, então é algo bem recente. E esse termo significa essência da delícia, em japonês. É porque é uma sensação que não é doce, não é salgado, não é azedo, não é amargo, é uma mistura deles, né? Então nós temos aí o umami. E lembrando também que para o japonês o insípido também é um sabor. A água pura, por exemplo, ela é incolor, inodora e também é insípida, né? Então eles consideram esse sabor um outro, né? Então se são seis do Ayurveda, sete o umami, oito o insípido, né? Por que que eu coloquei aqui uma fórmula do aldeído, né? Esse C dupla OH, e aqui é a cadeia de carbono, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio que tem por aqui. Porque quando eu fui fazer a lista dos condimentos, eu comecei pelos condimentos, eu esbarrei com o coentro. Eu adoro coentro. Fazer uma saladinha de tomate com coentro temperada com azeite, sal e vinagre balsâmico, nossa, é levar ao céu. Põe lá uma folhinha de alface, põe aquele molhinho no meio, faz a trouxinha, já salivei aqui. Uma delícia. Só que tem pessoas que odeiam o coentro. E aí, morando aqui, quase 40 anos aqui no Cerrado, eu tropeço com o pequi. Nossa, que cheiro maravilhoso, que cheiro de perfume. Amei o piqui. Mas eu sempre escuto, nossa, eu odeio piqui. Então, assim, o coentro e o piqui é amar ou odiar. Tem algumas outras substâncias que também são assim, mas isso destaca demais. E eu pensei, o que é que existe em comum entre os dois, que são assim, polos extremos, né? Quem ama, ama, quem odeia, odeia. O que que é isso, né? Não tem meio termo, né? E aí eu fui pesquisar e vi que o coentro ele tem aldeído na sua composição. Então, o que mais tem aldeído? A baunilha, a canela, as amêndoas amargas e o piqui. Eu tenho até um trabalho aqui que eu vou mostrar daqui a pouco sobre a detecção do aldeído no piqui. E aí, por que que as pessoas que odeiam coentro conseguem consumir a baunilha? Porque a baunilha a gente põe só um pouquinho, né? Então, aquilo que é só um pouquinho fica mascarado com outras coisas. E não adianta brigar, porque isso é genético. Então, a pessoa que não gosta de coentro, não brigue com ela, o problema é genético. Porque ela sente outro sabor. Para nós é perfume, para elas é gosto de sabão. Então, assim, não dá certo. E aí, na pesquisa, né, eu achei também outras coisas que têm aldeído. O Chanel número 5 famosíssimo. Quem é da nossa geração deve se lembrar que, ao ser questionada com que roupa que ela dormia, a Marilyn Monroe disse que ela dormia com uma gota de Chanel número 5. Aquilo ficou na minha cabeça desde a infância, né? E o Chanel número 5 ele foi formulado em 1921. Então, assim, toda uma geração ficou eletrizada com aquela mulher maravilhosa, né, com tanta influência entre os políticos, e quase todas as fragrâncias produzidas entre as décadas de 70 a 70 possuíam alguma nota aldeídica. E hoje isso está restrito a sabão e sabonete, é, perdão, sabonete e amaciante, porque ele tem cheiro de talco.
é o tal do cheiro de perfume, né? E cheiro de roupa passada. E aí, contando só algo que me aconteceu, fiquei com aquilo na cabeça, né? Nossa, que cheiro maravilhoso deve ser esse. Faz uns 20, 25 anos, quando abriu um shopping específico aqui de venda só de roupas e calçados, entrei lá nesse shopping e vi uma loja de perfumes. E tinha lá o Chanel número 5. Falei, é agora. Ou é comprar ou é experimentar. Perguntei para a moça, tem um provador do Chanel número 5? Tem sim. Aí ela deu uma borrifadinha aqui no pulso. Só de borrifar o ar que ficou ali, ao invés de eu pedir que ela borrifasse no ar para sentir o cheiro, doidinha, né? Pedi no pulso. Saí correndo para o banheiro porque aquilo me sufocou. É cheiro de talco, que eu não gosto de cheiro de talco. E aquilo ficou assim mais de um dia, né? Só no dia seguinte que começou a abrandar aquele cheiro. Então, assim, não adianta brigar com o aldeído. Tem uma outra fruta que eu não achei a composição, mas deve ter aldeído, que é o jambo amarelo, que a gente tem muito no estado de São Paulo. Não é o mesmo jambo que tem no Nordeste. O do Nordeste parece uma trouxinha e não tem o mesmo sabor. Quando a gente come esse jambo, ele tem gosto e cheiro de perfume. Na infância, a gente fechava a boca e soltava o ar pelo nariz e para sentir aquele cheiro de perfume. É assim, realmente maravilhoso. Mas com certeza tem que ter o aldeído aí, né? E eu achei uma monografia que foi feita pela Amanda Lemes Silveira, no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, no Departamento de Química. E ela, aqui no resumo do trabalho, mostrou a constituição do pequi. Ela trabalhou com o cariocar brasiliense e está aqui o aldeído na sua composição. Então, confirmado aí, quem ama, quem odeia, o coentro e o pequi tem toda razão. É genético e não vamos brigar. Então, vamos aqui à tabela que eu fiz. O critério para a montagem dessa tabela foi o seguinte: eu desconsiderei os sabores que mais proeminentemente desorganizam os doshas. Então, nas colunas aqui de abrandamento, eles nunca vão chegar, né? Então, eu estou dizendo nunca, nunca é muito forte, né? Tem duas exceções aqui que eu vou mencionar. Mas, assim, o que abranda é o que abranda mesmo. Nada de deixar resquício de algo que desorganiza. Então, por exemplo, o sabor que é mais desorganizador para a vata é o adstringente. Por quê? O adstringente resseca. E vata já é seco, tem pouco óleo no organismo, ele anda, vai estralando igual uma cabritinha, né? Pele seca, unha quebradiça, cabelo seco, sente muito frio, então é ruim. O adstringente não é bom para vata, de forma alguma. Pita, como é muito é, quente, sente muito calor, o picante é o pior sabor para o pita. Nem que seja um pouquinho, não vai para pita. E Kapha, como a gente mencionou, que tem os elementos água e terra, é muito ruim para Kapha, né? Então, o sabor doce, desde apareceu doce, eu já retirei. Só em duas exceções, duas ou três exceções, que eu vou dizer por que que eu mantive o doce como sendo organizador de Kapha. Então, eu retirei dessa coluna aí do meio aquilo que organiza e deixei como desorganizador, né? Muito bem. Qual a dificuldade para montar essa tabela? E nesse convite que eu fiz para a gente ir degustando, à medida que vocês forem vendo o alimento, vão usando aí a sua imaginação para lembrar como é que é o sabor disso que você já sentiu na sua vida. Por que que é difícil? Por que que foi difícil construir essa tabela? Porque não existe uma tabela oficial de flavor para alimentos. Para alguns tem. Por exemplo, tem o flavor do café, e inclusive tem os degustadores, né? O degustador de café ele tem um paladar e um olfato refinadíssimo. E de bebidas alcoólicas também, de algumas bebidas alcoólicas também tem o degustador. Mas para os outros não tem. Eu entrei em contato com pessoas da agronomia que conhecem o assunto e sabem quem são os especialistas. Essas pessoas entraram em contato com algum especialista da área e me deram um retorno. Não existe uma tabela oficial de flavor para os alimentos. Eu achei alguns com trabalhos publicados,
mas assim, é uma caça de agulha no palheiro. Mas é interessante, isso daqui daria um bom trabalho aí de pós-graduação, porque a gente precisaria fazer um levantamento para ver o que já tem publicado sobre a composição de cada alimento, né? Quais são os compostos orgânicos que fazem parte do coentro, da salsa, do orégano e assim por diante. As plantas medicinais, isso tem muito, mas assim, nós não temos nem essa tabela constituída para essas plantas. E outra coisa importante é a seguinte, e aí não tem jeito de fazer o desdobramento, né? Um alimento recém-colhido tem o predomínio de um determinado sabor. Quando ele fica na geladeira ou quando ele é desidratado, tem outro sabor. Quando ele é feito pó, abranda-se alguns sabores e sobressaem outros, porque algumas moléculas são degradadas, principalmente as voláteis. E aí aquele aroma e aquele sabor que eram predominantes, como saiu o volátil, já desapareceu. Tem outro detalhe que principalmente o pessoal das medicinais leva em consideração. Dependendo do horário do dia, a planta secreta mais ou menos daqueles óleos essenciais ou daqueles voláteis. E aí as pessoas que vão preparar medicamentos com essas plantas, elas têm que saber o horário da colheita e também a constituição do solo, a época do ano, a situação climática da região. Então, tudo isso interfere em todos os alimentos. Qualquer coisa, pensa aí na alface. Um pé de alface produzido na chuva é doce. Quando ele é produzido na seca, ele é amargo, amaríssimo. Se tiver um superlativo maior do que esse, eu diria. Então, assim, nós temos que prestar atenção em tudo isso. Por isso, eu coloquei assim, de modo geral, como é que eu uso coentro? Eu uso coentro in natura. Como é que eu uso a salsa? In natura. Orégano, ressecado, sequinho, tomilho seco. Alecrim, geralmente eu uso sequinho também. Às vezes, para colocar na água, eu uso fresco. Então, é isso que nós temos que pensar nessas tabelas, né? E sempre vai ter novas contribuições. Então, eu peço que aqueles que forem assistir esse vídeo, deixem as suas contribuições, né? Qual é o sabor de tal alimento para você, né? E se você encontrar alguma outra informação, nos passe, porque certamente o ano que vem a gente vai combinar de apresentar algumas receitas que são bacanas para a gente fazer no dia a dia, né? E que combinam conosco, com o nosso dosha predominante. Então vamos lá. O coentro, já mencionei, né? O famoso gosto, uma explosão de sabores e odores para quem ama, e um gosto de sabão ou perfume para aqueles que odeiam, né? Por causa do aldeído. Mas ele é considerado tridosha dentro do Ayurveda. Eu senti muita dificuldade, eu não sei que sabor tem o coentro, é um sabor sui generis, do mesmo jeito que eu falo o piqui, sui generis. E ele é considerado dentro do Ayurveda um tridosha, ou seja, um tridosha que organiza os três doshas. De toda forma, quem não gosta, não insista, porque isso é genético. A salsa, ela é picante, porque ela tem, e todos os picantes, ou a maioria dos picantes, tem mais ou menos alcaloides estão presentes na sua constituição. O picante é muito bom para cafa, mas não é bom para vata e nem para pita. É só comparar aquela tabelinha que nós apresentamos inicialmente. Faz um print daquela tabela, deixa no seu celular, se você esquecer, você olha ali. O orégano é amargo. Os amargos também têm na sua constituição alcaloides. O amargo, ele é bom para pita e cafa, mas ele não é bom para vata. Então vejam que sempre assim, o que é bom aqui nessa coluna aparece na outra, não aparece na outra. O que faltou nessa primeira coluna aparece na segunda. Sempre vai ser assim. O tomilho também é amargo, da mesma forma que o orégano. O alecrim. O alecrim tem uma pequena diferença aqui. Ele é amargo, então a gente poderia colocar pita cafa aqui, mas ele tem o picante, e o picante não é bom para pita, por isso que eu coloquei como desorganizador de pita, e também não é bom para vata, coloquei lá na segunda coluna. Só que ele é levemente doce. Então, teoricamente, eu não poderia pôr nem cafa aqui, porque ele é doce. Por que que eu abri essa exceção? Porque o amargo e o picante sobressaem o doce e o amargo e o picante são bons para cafa. Então, essa foi a única exceção que eu coloquei. Sempre que tem dois que são bons para cafa, ele ficou aqui como um alimento que organiza.
A mesma coisa que o cominho, estão vendo? E a mesma coisa o cardamomo, né? Então, ó, cominho doce amadeirado, picante e amargo. Picante e amargo, joia para cafa. O cardamomo é adocicado, mas ele tem a astringência e a picância, também para cafa. A erva doce é doce, então vem aqui vata e pita e não para cafa. Cafa nunca vai poder usar erva doce? Pouquinho sim, e principalmente quando ele se sente organizado. E aí a gente pergunta assim, se pergunta, como é que eu sei que eu estou em vatice, né? Eu estou desorganizado. O dia que eu tenho muita pressa, então, pouca paciência, quero fazer tudo de uma vez e faço meia boca de tudo, né? Faço porcaria de tudo, na verdade, né? Isso é vata. Eu preciso abrandar. Então, eu tenho que comer mais tubérculos, raízes, menos folha e usar aí os alimentos que são bacanas, né? Então, eu apelo lá para o doce, para o azedo, para o salgado e não brinco nem com o picante, nem com o amargo, nem com a astringente. Então, esse é meu momento vata. Como é que eu sei que eu estou pita? Tudo me irrita, tudo é muito, né? Então, assim, o som é muito alto, o falatório é muito, tenho facilidade para brigar com as pessoas, brigar comigo mesma, eu amanheço cuspindo marimbondo, né? Então, esse é pita. E como eu sei, que estou desorganizado, em cafa, eu não tenho nada de cafa, mas as pessoas que têm cafa, como é que elas sabem que estão desorganizadas? Estão preguiçosas, querem mais dormir, lentas para fazer as coisas, pouca animação. Então, assim, vamos lá comer folha, vamos lá comer as coisas que são bacanas, o picante, o amargo, o astringente, vamos pular, vamos dançar, vamos fazer alguma coisa que anima, né? Então, quando você percebe isso, você cai fora dessas coisas, mesmo que tenha pouquinho. Quando você está bem, não tem problema você experimentar um pouquinho desses sabores no dia a dia. E lembrando que todo alimento tem um pouquinho de tudo, né? Então, o ideal é comer um prato colorido com vários sabores, né? Vamos seguindo aqui. Então, nós falamos aqui do alecrim, do cominho e do cardamomo, que tem essas características aqui. Aí também, olha, a noz moscada, né? Também tem doce amadeirado, picante adstringente, e aí o picante adstringente, CAFA pode consumir nesse momento, desde que esteja organizado, né? A noz moscada, eu tive um pouquinho de dificuldade, porque eu cheirava noz moscada e acho que é o noz moscada aí, deixa eu só lembrar o nome. Lembrar o cheiro. O cominho e a noz moscada têm um cheiro muito parecido. E cardamomo e gengibre também tem o gosto muito parecido. Só que cardamomo é muito mais suave do que gengibre, sem dúvida nenhuma. Eu consigo mastigar os grãozinhos de cardamomo, mas gengibre é mais difícil. Embora aquilo que eu comentei, né? A gente possa experimentar um pouco. Eu, por exemplo, por causa de controlar a inflamação, a nutricionista me passou um shot, um pouquinho de água, 50 ml de água morna com o açafrão e com uma pitadinha de gengibre em pó, porque gengibre tem sinergismo com o açafrão e aumenta o efeito do açafrão como sendo anti-inflamatório. Então vejam aí a combinação do amargo e do picante, né? Então, nesse caso, eu posso um pouco. E isso fez com que minhas fezes ficassem mais do lado pita do que vata, porque o meu elemento vata, bem marcante, é fezes ressecada. E quando você põe gengibre, fica mais úmida, né? É menos sofrido você fazer as eliminações. Então, isso que a gente tem que prestar atenção no dia a dia, né? E a partir do momento que eu parei de consumir carnes, eu também melhorei, assim, acho que deu um pulo de zero, que era muito desconfortável, foi para 90% super confortável, né? Aumentou a quantidade de fibras e todo o restante, né? Os ácidos graxos das plantas, então ficou muito bacana a parte intestinal. Então vamos voltando aqui, o gengibre, né, é picante, então bom para cafa, não é bom para vata e pita.
A mostarda é picante, bom para cafa, não para vata e pita. A canela, aí olha, de novo, né? Canela, noz moscada, cardamomo, cominho e alecrim são as coisas que estão aí com vários sabores misturados e que deixa a gente doidinha para fazer essa tabela, né? Como é que eu vou fazer isso ficar coerente? Porque pita gosta de coerência, né? Se eu tenho essa mistura. Então, o critério que eu usei, assim, dois sabores importantes pro dosha, ele ficou na possibilidade aqui de estar organizado consumindo esse condimento, né? O cravo é picante frutado, então tudo que é picante, ó, tá vendo aqui, ó, picante, picante. Então nós temos o cravo, o anis estrelado, as pimentas, o alho, a cebola, todos bons para cafa, mas não adequados para vata e pita. E lembrando que a cebola, ela faz a gente chorar, né? Tem amônia, né? A amônia é um volátil importante aí da cebola. O manjericão é doce, bom para vata e pita e não é adequado para kapha. Então, esses foram os principais condimentos que eu consegui localizar aqui na minha cozinha. E agora vamos para o restante as partes das plantas, né? Raízes e tubérculos doces, eu incluí cenoura, beterraba, mandioca, cará, inhame, batata e a batata baroa ou batata salsa, né? São doces, bons para vata e pita e não adequados para cafa. E lembrando que não é só sabor para o cafa, né? Cafa é muito aterrado, então não é bom ficar consumindo muita raiz e nem tubérculo. Deixa aí para vata se enraizar, deixa para pita se acalmar e deixa de lado o cafa, né? Como picante, em termos de raiz, temos o rabanete e o nabo. Aí bacana para cafa, vata e pita do outro lado. Eles se separam assim, né? Lembra da gangorra lá, né? Agora vamos pegar as folhas, as amargas. Alface, chicória, couve, almeirão, guariroba. A guariroba é a bainha das folhas, né? De um coqueiro, né? Usando aí o nome mais genérico. Ele é muito amargo, né? Ela, né? A guariroba é muito amarga. E isso é bom para pita e cafa, mas não é legal para para vata, né? Então, bom para pita e cafa, não adequado para vata. Folhas doces, o repolho e o palmito, Euterpe edulis, é muito docinho, né? Exatamente o contrário aqui, o oposto da guariroba. Então, bons para vata e pita e não é legal para cafa. Folhas picantes, rúcula, mostarda, acelga são picantes. Então, vem aqui cafa, separa lá vata e pita. Folhas adstringentes, tudo aquilo que é adstringente lembra da banana verde, né? Os frutos verdes têm taninos, então o espinafre tem um bocado de tanino, tanto que fica preto, né, quando a gente vai manusear ali. A unha fica preta quando a gente manuseia também. Bom para pita e cafa e não é legal para vata. Vamos para as flores. A gente come poucas flores, né? Exceto agora essa coisa esotérica esotérica, ó, desculpe, essa coisa exótica de ter um monte de flores na mesa, né? Mas convencionalmente nós temos alcachofra, aspargo, a couve-flor e brócolis, doces, bons para vata e pita, não adequados para cafa. Vamos passar para os frutos. Limão, laranja, tangerina, abacaxi, uva, kiwi, maçã, tomate, frutas vermelhas e tamarindo. Tem um tom bastante acentuado do azedo. Bom para vata, não é legal para pita e cafa. Ah, mas laranja pode ser docinha. Claro que sim. O abacaxi pérola é super doce, né? O tomate também pode ser muito docinho. Agora, limão e tamarindo é muito difícil ter doce, sempre são muito azedos. Então, a quantidade de ácidos aqui nessas frutas é muito variada. E também tem a parte dos taninos, da adstringência aqui presente, né? A uva é adstringente. Deixa eu ver o que mais aqui. É principalmente a uva aqui que é adstringente, né? Vamos pegar os frutos doces. Então, vejam que é sempre a mistura de sabores que tem aqui, com predomínio de algum, e é dentro desse predomínio que nós estamos falando, né? Os frutos considerados geralmente doces: o mamão, a banana, melão, abacate, melancia, pera, coco, figo, pêssego, ameixa.
manga, goiaba, abóbora, caqui, caju, romã, quiabo, chuchu, pepino, são doces. Porém, tem muito de adstringente aqui, ó. A banana, dependendo do estado de maturação dela, tem muita adstringência. Deixa eu ver outro aqui que tem muita adstringência. Goiaba, mesmo docinha, ela tem adstringência. Idem romã. A mesma coisa o caqui. Aquele caqui mais duro, ele é muito adstringente, né? Então, é doce e é adstringente aí também, né? Então, os doces são bons para vata e pita e não são adequados para cafa. Agora, dependendo do estado de maturação, cafa pode consumir. A banana, eu estava conversando com a Cleusa, ela come a banana mais de vez do que madura, né? Então, ela disse que a família diz assim, lá vem a moça que gosta de comer fruta verde, né? Mas é o que ela pode. Então, ela pode consumir banana. Banana tem muito potássio? Pode, mas desde que não seja madura, né? Porque aí fica muito doce. Frutos amargos, jiló, berinjela e as alcaparras. Bom para pita e cafa, não adequado para vata. Os frutos picantes, as pimentas e o pimentão. Cafa aqui, legal, vata e pita, não. Os frutos adstringentes, aí lá entra, né? A pera, a maçã, a banana, a goiaba, o caqui, o caju, a uva, tanto que o vinho, ele é muito adstringente, né? E a romã. Pita e cafa adequado, vata não. Ok? Então pode ser que tenha algum fruto, algum tubérculo que tenha passado, que vocês usam, porque depende muito da região, né? Então, principalmente os frutos, vocês vão analisar aí na sua região que sabor predomina nesse fruto, né? E em que estágio da maturação você pode ter o predomínio de um sabor ou outro. Falando dos grãos doces agora: arroz, milho, trigo, grão de bico, aveia, ervilha, lentilha, amêndoa, castanha de caju, girassol, são doces. Vata e pita, ok? Cafa, não. Cafa nunca vai poder comer arroz? Claro que sim, desde que esteja organizado, ela come um pouquinho, né? Precisa de carboidrato. Como é que vai pegar energia sem carboidrato, né? Sem o doce. Os grãos amargos, cevada, café, feijão, gergelim, nozes, bons para pita, cafa, não adequado para vata. Interessante, falando do feijão, eu nunca percebi que o feijão era amargo. Agora o sabor amargo está muito acentuado. Um minutinho só. Fiz agora o que os fonoaudiólogos detestam, né? Raspar a garganta, não pode não, mas precisei aqui. Mas o feijão, primeiro, que ele pode ser indigesto, e aí a digestibilidade aumenta quando você cozinha com uma folha de louro. Bacana. Aí eu não uso alho nem cebola na minha alimentação. Faz muitos anos. Meu marido nunca gostou e eu fui parando gradativamente, porque principalmente o alho, se tem alho na comida, a comida síria tem muito alho. Eu costumava levar meus pais no domingo para o restaurante sírio. E parecia que tinha uma pedra no meu estômago. Aí que caiu a ficha, né? É o alho, né? Então, assim, alho não posso. Mas agora estou usando a pontinha da colher, de uma colher de café, de alho em pó, para cozinhar o feijão, porque isso abranda o amargo. Então, assim, dependendo da época, você pode sentir predominância de um sabor ou outro que não está te fazendo bem, né? Por exemplo, quando a pessoa não está bem do fígado, ela pode tomar um chá de boldo tranquilamente, mas passou aquilo, o chá de boldo, assim, arrepia até a alma, né? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração também, respeitar o nosso corpo, né? Os grãos, as pimentas são o picante, bom para cafa, não para vata e pita, né? E aí, os alimentos, independente do sabor, os secos, crus e frios, são ótimos para pita e cafa, refrescam. E para vata, não pode. Vata precisa consumir as coisas mais mornas ou quentes, né? E cozidas, porque cru não vai bem para vata, porque esfria demais. Os alimentos ricos em gordura são bons para vata, porque vata é muito ressecada, e não são bons para cafa, porque cafa já é muito lubrificada. Agora, pita tem lubrificação em excesso, então assim, eu não gosto de comida engordurada. Eu uso azeite de oliva
em pequenas doses, né? Então, eu não sei você aí que é pita, se você pode ou não consumir as gorduras. Os alimentos quentes não são bons para pita, esquenta demais, mas são bons para vata e kapha. E é interessante porque kapha geralmente é mais fortinho, né, mais gordinho, e fala assim, gente, como é que tendo um tecido adiposo desse, consegue ter frio e consegue gostar de coisas quentes? Mas assim é, né? E pita mesmo, magrinho, tá sempre suarento, né? Dizia minha mãe que eu nasci suada, né? Aqui o queixo, aqui a parte de cima, molhadinho de suor, né? E assim é a minha vida o tempo todo, né? De vez em quando eu tenho que ir passando a mão no rosto para secar o suor. Lembrando que a mistura de sabores compensa um ao outro e torna possível que cada dosha possa experimentar sabores que sozinho ele não conseguiria, porque desorganizaria. Então, por exemplo, eu como pita não posso pimenta, mas se eu for na casa de alguém, a pessoa me oferecer um alimento e se tiver o picante, eu vou pegar alguma coisa mais doce para abrandar. Então, o doce abranda o picante. O sal e o azeite abrandam o azedo. Então, assim, por que que a gente tempera uma salada com sal, azeite e limão? Porque aí todo mundo pode comer, né? Porque o sal e o azeite equilibram o azedo. O cravo, a canela e a cúrcuma, que são picantes e amargos, abrandam o doce, né? Então, é bom se uma pessoa que está que tem predomínio de cafa quiser experimentar o doce, experimenta aí com canela. A gente tem vários doces que são com canela. Arroz doce, por exemplo, sem canela, não tem graça, né? Como é que a gente chama? O espanhol usa polenta doce, mas como é que eles usam aqui? Ah, aquela coisinha feita de milho, aquele mingauzinho de milho, coloca lá a canela, né? O doce e o picante também abrandam na verdade, assim, o doce e o picante abrandam o que é adstringente. Por isso, as pessoas que tomam café usam açúcar, o cardamomo ou a noz moscada. Agora, o bebedor de café mesmo, ele gosta do café puro, porque aí sente o paladar do próprio café, né? O amante do café. O amargor do café ele é conferido pela cafeína e a adstringência pelos ácidos clorogênicos. Então, quem não pode com a adstringência, né? O vata não pode ficar tomando muito café, né? Porque o adstringente para ela é muito ruim. E amargo também. Então, vata não pode ficar tomando café, né? Se fizer isso, vai ficar constantemente com algum problema. Tem uma outra informação. Lá no início da década de 80, quando eu estava fazendo o meu mestrado, eh, eu acabei indo para uma instituição, que a pesquisadora estava avaliando corantes e outras substâncias. E uma delas era o safrol. E aí ela nos informou, né? A pimenta do reino tem muito safrol, e safrol é cancerígeno. Mas o safrol também está presente no anis. A gente toma chá de anis quando tem um princípio de gripe, e é excelente. Noz moscada também tem um pouco do safrol e a canela também. Então, desde que usado com moderação, a coisa funciona, né? E a gente sabe que na Índia eles usam muito pimenta do reino. No México eles usam muitas pimentas. Eu não tropecei com pimenta do reino lá, mas na Índia eles usam bastante. E aqui tem um trabalho mostrando que o safrol e o eugenol estão presentes aqui em alguns alimentos, né? E aí tem aqui o efeito hepatotóxico e cancerígeno dessas duas substâncias. Então, assim, e principalmente do safrol, né? Então, fica aí a informação. E só porque eu comecei a falar da pesquisadora, ela estava analisando corantes também. E ela mostrou que os corantes, alguns são mais prejudiciais e têm um efeito mutagênico muito maior, o efeito cancerígeno, né? E um deles é o amarelo. Então, naquela época, eu parei de consumir gelatina e não gostei, nunca fui fã de bala, então as balas e as gelatinas é preferível evitar, né? Porque esses corantes, eles têm efeitos negativos no nosso organismo. Então, assim, se faltou alguma coisa para você na sua região, coloca aqui e tenta encaixar em algum desses sabores, por pedaços aí das plantas, né? Seja grão, fruto,
folha, raiz ou condimentos, né? Porque cada condimento a gente usa de uma maneira, né? Partes diferentes. A maioria são as folhinhas, mas tem outras partes também. E é assim, só para. Eu não queria adiantar, mas eu só vou mostrar. Eu acho que essa conversa precisa ser feita com a Denise e com a Cleusa. Elas experimentaram muito as massalas na Índia e tem aqui a receita das massalas, que são boas para vata. Então, por exemplo, vata precisa de coisas mais mornas, aquecidas, né? Então, essa massala para vata é morna, carminativa, que é para eliminar os gases, né? Vata tem muitos gases, levemente picante e sedativa. E os ingredientes são esses que estão aqui, todos eles em pó, e esses números são porções. Então, a proporção deve ser mantida. Se você usar uma colherinha de café, é 3 partes dessa medida. Então, 3 colherinhas de café, uma colherinha de café, 7 colherinhas de café. E se você usar uma colher de sopa, uma xícara, um copo, é sempre proporcional, né? Seja o tamanho que você for fazer. E o conselho que se dá é que isso seja feito em pequena quantidade para você sempre ir renovando. Não colocar em geladeira para manter a potência daquilo que você preparou. Então, no caso de vata aqui, são 3 partes de gengibre em pó, 3 de cravo, 7 de cominho, meia porção de noz moscada, 2 porções de alho em pó e uma porção de erva doce em pó ou em grãos. E tudo isso deve ser refogado na manteiga indiana que é ghee. E depois de frio, você guarda num pote esterilizado e vai utilizando como tempero em todos os materiais que você utilizar. A massala para pita, ela é fresca, depurativa, aromática e os ingredientes são 3 porções de coentro, uma de cominho, 13 de cúrcuma, meia de feno greco, eu não conheço esse material, uma e meia porção de noz moscada e 3 de alecrim. E também refogados na manteiga purificada, que é ghee. Muito interessante, e depois a Cleusa e a Denise vão discutir isso, porque eu vejo aqui, olha, gengibre, cravo, cominho, noz moscada, alho, todos são picantes e não são bons para vata. Mas essa mistura na Índia se usa para vata, então eu vou deixar que elas discutam isso. Em pita, eu vi aqui várias coisas que são anti-inflamatórias, né? Então, a cúrcuma é anti-inflamatória e isso daqui é bacana para pita, né? Mesmo que tenha a picância. Então, acho que é essa outra propriedade que é interessante aí para essas massalas. E a massala kafa quente, picante, anti-inflamatória. 5 porções de gengibre, 4 e meia de canela, 9 de mostarda em pó, 2 de páprica, uma de pimenta, 5 de urucum e uma de chile. Ardido pra danar, né? E essa é café. Como nos restaurantes e em famílias grandes é difícil para a cozinheira ou para os cozinheiros é, perguntar para cada um, né, qual doxa predomina, o que está desorganizado hoje em você. Então, para evitar isso, eles têm um que é geral para todos eles, né, para tridosha. Aqui é só aquilo que eu comentei, né? O modo de preparar. Sempre são 5 partes de cada, são partes de cada coisa, né? 5, 3, 7, e aí vai. E algumas pessoas não refogam, mas é preferível refogar, pelo menos durante 5 minutos, até sair o cheirinho, né? E se a pessoa escolher grãos, primeiro aquece os grãos, espera esfriar, tritura e depois mistura com o restante dos pós. E a garam masala, que é tridosha, são a receita que a Cleusa colocou, essa letrinha da Cleusa, válida para 3 meses, ela usou colheres de chá aqui. 2 de coentro, 2 de cominho, uma de cravo e 6 frutinhos do cardamomo, ligeiramente amassados. Para despertar o aroma, colocar numa frigideira, seco, né? Levar no fogo, mexer sempre e soltou o cheirinho, já parou. Deixa esfriar, tritura e depois mistura com essas coisas que são colher de sobremesa agora, né? Aqui era colher de chá, aqui é colher de sobremesa, que é um pouquinho maior. Uma colher de gengibre em pó, uma de açafrão,
uma de canela em pó e uma de pimenta do reino. E essa daqui é opcional por causa da história aí da picância e do safrão, né? E você pode usar em creme, sopas, arroz, saladas. E se você misturar com mel, você pode usar em chás. Então, o que eu tinha para mostrar aqui de organização aí dos sabores distribuídos pelos alimentos que nós consumimos é isso. Eu espero que seja de proveito para todos vocês, principalmente agora com as festas natalinas, né? Capricha aí naquilo que você pode consumir para não ficar empanturrado, né? E bom apetite para você, que você consiga transferir isso para o seu dia a dia. É uma alegria quando a gente está na cozinha. Tem pessoas que não gostam, né? Mas é assim, eu considero uma arte. É um momento também que eu consigo ter insights, porque quando você deixa de pensar, entre um pensamento e outro, vem insights. Então, é um momento que eu tenho mais insights, quando eu estou tomando banho e quando eu estou preparando os alimentos. Eu já deixo até um papelzinho do lado. No banho, eu queria colocar uma lousa daquela que é só para você encostar a canetinha e marcar o local. Nunca fiz isso, né? Mas são momentos em que a gente tem os insights bacanas. E também você coloca a sua energia ali, né? E quem é reikiano, eu sempre fico pensando, né? Quantas vezes eu fazendo lá o alimento que você tem que amassar, né? Você está fazendo reiki no alimento. Você está passando a sua energia com os olhos, com as mãos, com os pensamentos bacanas que você vai tendo, os sabores que vão, e os cheiros, né? Que vão elicitando coisas bacanas no seu organismo. Tudo isso é muito legal. Então, eu espero que você tenha uma chance maravilhosa de fazer essas combinações na sua cozinha. Gratidão por tudo. Gratidão, Denise, gratidão, Cleusa, que me ajudaram a relembrar de tudo isso.